E aí galera, bem-vindos ao Bionerdicos. Meu nome é Natrício Almeida, biomédico, e eu já perdi muito tempo fazendo esfregaço sanguíneo. Hoje, vamos falar de um assunto que infelizmente tem manchado a imagem de muitos profissionais por aí, o que prova que realmente a prática leva à perfeição. Vamos falar sobre esfregaço sanguíneo e coloração em hematologia. Essas técnicas são muito importantes em laboratórios de hematologia, pois a execução de forma adequada desse procedimento é crucial para um hemograma confiável. Por se tratarem de procedimentos simples, o tutorial de hoje será rápido, então assistam ao vídeo sobre esses procedimentos de alto risco estético, que vez ou outra nos obriga a lavar o jaleco mais cedo ou pintar o sapato de outra cor. O esfregaço de sangue, ou extensão sanguínea, é definido como uma extensão fina de sangue sobre uma lâmina de microscopia e tem por objetivo facilitar a visualização das células sanguíneas por meio de um microscópio. Também é usado na busca por alguns parasitas sanguíneos, como o parasita causador da malária, o Plasmodium. Geralmente, o esfregaço é feito quando o hemograma é solicitado, pois apesar dos equipamentos automáticos realizarem as contagens das células e plaquetas, ainda é necessário a verificação de anormalidades dos componentes sanguíneos que o aparelho é incapaz de fazer ou pode normalmente confundir por conta da similaridade dos parâmetros. Esse fato torna o esfregaço de sangue, até o momento, um dos métodos mais utilizados de avaliação e identificação definitiva de células imaturas ou anormais. Além de avaliar a morfologia de células sanguíneas, também pode-se fazer uma estimativa do número de leucócitos e plaquetas. Apesar de ser um método rápido e simples, alguns cuidados devem ser tomados desde a confecção do esfregaço. A lâmina deve ser limpa, sem resquícios de gordura ou materiais. A extensora deve ter extremidade fina, sendo que em muitos lugares utilizam outra lâmina para realizar o esfregaço. Primeiro, você deve homogeneizar o sangue. Depois, coloque uma pequena gota de sangue aproximadamente a 1 ou 2 centímetros de uma das extremidades da lâmina. Agora, posicione a extensora à frente da gota e, num ângulo de 30 a 45 graus, puxe-a até que encoste no sangue. Aguarde que se espalhe a gota de sangue por toda a borda da extensora por capilaridade. Agora, com um movimento único e moderadamente rápido, empurre a extensora para frente de modo que ela carregue a gota de sangue, que se estenderá numa camada delgada e uniforme. É essencial que a lâmina deslize de uma vez, sem nenhuma pausa, e que a força empregada seja a mesma durante todo o movimento. O sangue deverá ser puxado pela lâmina e não empurrado pela mesma. Espere secar a lâmina ao ar e identifique-a com o lápis diretamente sobre a parte espessa do esfregaço, ou sobre a etiqueta de papel. Não devem ser usadas canetas esferográficas, pois os corantes removem esse tipo de identificação. O esfregaço ideal não deve conter falhas e paradas, não pode ser muito espesso nem muito fino, e não deve conter falhas na cauda, que é a região localizada no fim do esfregaço e onde se concentra a menor quantidade de sangue. É esta a região onde se faz análise e deve apresentar hemácias e leucócitos bem distribuídos. Existem diversas técnicas de coloração, porém, a mais usada para a rotina laboratorial é a desenvolvida pelo pesquisador Romanovski, que estabeleceu uma técnica que atuava em até 15 segundos, o método panóptico. Essa técnica e diversas outras são baseadas no princípio de que as células sanguíneas apresentam estruturas tanto nucleares como citoplasmáticas com afinidades diferentes por corantes ácidos, básicos ou neutros. Esta variação de afinidade pelo corante é que permite a classificação morfológica dos diferentes tipos de células sanguíneas, baseada na cor. Bom, preparadas as extensões sanguíneas, escolha 3 recipientes com capacidade suficiente para cobrir o esfregaço sanguíneo. Podem ser cubetas de Werthen, cuba de Köplin ou similar, e encha-os com as soluções número 1, 2 e 3, respectivamente, identificando cada frasco. Para começar, coloque o esfregaço na solução número 1, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Retire do frasco e deixe escorrer bem. O reagente 1 tem por função fixar a extensão e realçar a coloração das plaquetas. Depois, coloque a lâmina na solução número 2 e repita o procedimento anterior, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Em seguida, retire do frasco e deixe escorrer novamente. Feito o passo 2, você deve submergir a lâmina na solução de número 3, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados. Porém, agora será o dobro do tempo, ou seja, 10 segundos. Deixe escorrer e finalmente lave o esfregaço sanguíneo com água corrente, de preferência água deionizada tamponada a um pH de 7. Deixe secar na posição vertical em cima de papel toalha, sempre com o final da extensão voltado para cima. Os tempos de imersão podem ser alterados conforme o critério do analista, pois alguns preferem lâminas mais escuras e outros mais claras. Além disso, é normal que os corantes perdam estabilidade com o tempo de uso, sendo necessário uma maior exposição das lâminas aos corantes para obter o mesmo efeito.
Nunca esqueça de trocar as soluções e mantê-las bem fechadas sempre, para evitar a evaporação e a perda da estabilidade. Sabe aquele ditado que diz que os opostos se atraem? Pois é, ele também é válido para a coloração. Isso porque os elementos básicos das células têm afinidade por corantes ácidos, e os elementos ácidos têm afinidade por corantes básicos. Não entendeu, né? Por exemplo, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma estrutura, como o próprio nome já diz, ácida. Por isso, possui afinidade por um corante oposto, ou seja, o básico. Então não esqueça, os núcleos e estruturas ácidas das células coram-se com corantes básicos, no caso do panótico com azul de metileno, que é o reagente número 3, enquanto estruturas básicas são coradas com corantes ácidos. No panótico, esse corante é a eosina, presente no reagente 2. Os corantes neutros ou policrômicos coram, além das estruturas ácidas e básicas, componentes de reação neutra presentes nas células. Bem galera, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal, comentar, dar seu like, seguir no Twitter, curtir a página no Facebook e mostrar para os seus amigos. Muito obrigado e nos vemos no próximo tutorial, ou depois que eu tirar essa mancha do meu jaleco. Abraço!